Olá, bem-vindos ao nosso episódio do podcast Portal. Hoje com uma amiga de longa data, uma mulher corajosa, empreendedora, mãe, psicóloga, formadora. Eduarda, eu vejo-te assim como alguém que ao longo da vida foi tecendo todas as suas vivências numa espécie de uma trama que te impulsiona sempre para a frente, trazendo sabedoria, segurança, esperança a todos os que se cruzam com no teu caminho a nível pessoal e talvez sobretudo a nível profissional também, na área da psicologia. Eu gostava de começar, Eduarda, por te colocar a questão: quem é a Eduarda? Quem era a Eduarda menina e como é que começou este sonho pela psicologia? Bem, eu costumo dizer que sou daquelas pessoas que vim de velha para nova. Porque, e tu conhecias-me naquela altura, eu sempre fui assim uma menina muito responsável, muito ponderada. Acho que até hoje continuo a ser uma pessoa assim, mas vivia demasiado preocupada em fazer o certo, em ser certinha. Também acho que fui um bocadinho educada assim, mas levei as coisas realmente muito a sério, sim, sempre muito a sério. Tanto que durante a minha adolescência nunca fui uma pessoa nunca gostei de beber, de ficar bêbada, de excessos de uma maneira geral. Embora fosse uma pessoa bem disposta, sempre fui uma pessoa bem disposta, adoro rir, adoro fazer piada com as coisas e adoro fazer piada com as minhas desgraças, porque é uma forma de aliviar um bocadinho e de realmente ter esta atitude na vida de aprender também com os problemas, também com os desafios da vida e olhar sempre os problemas como um desafio. E no fundo imprimo um bocadinho esse cunho na consulta e enquanto psicóloga. Já era assim, o bichinho da psicologia em ti? Como é que começou? Já era. É assim, foi uma coisa que talvez estivesse aqui num plano um bocadinho inconsciente, mas quando cheguei ali aos 14 ou 9 ano e tinha que tomar uma decisão, veio-me assim aquela inspiração e por que não, e até lembro-me na altura da minha irmã me perguntar: e por que não psicologia? Tu és super observadora, és uma pessoa muito perspicaz, muito atenta. Eu vi aquilo encaixou lindamente, realmente. Eu às vezes brinco e digo: olha, acho que foste tu que me encaminhaste nesta vida profissional. E então pronto, a partir daí aquilo fez-me tanto sentido, de tal maneira que eu quando concorri, eu dizia, se eu não entrar entre estas 3 faculdades que eu quero, eu vou repetir e vou aguardar para entrar para a psicologia. Felizmente entrei logo à primeira e entrei para Lisboa, que era o que eu queria. E depois o curso foi... Eu tive cadeiras que adorei e depois tive aquela sensação de, bom, eu tenho que cumprir este currículo para chegar ao fim. Mas houve algumas coisas que na altura não me fizeram muito sentido. Hoje, se calhar, vejo mais sentido, talvez pela forma como foram dadas, de uma forma ainda pouco atualizada. Sim, e debitar, e também tinha outra experiência de vida, não é? Claro que sim. E a tua vida a nível profissional, Eduarda, na área da psicologia foi muito variada, tem sido muito variada, não é? Tem sido muito variada. Queres contar alguns episódios assim mais marcantes desse percurso? Tem sido muito variada, em especial porque primeiro começa por eu tinha aquele sonho de trabalhar com crianças, porque quando era pequenina, quando eu entrei para a escola, foi detectado que eu tinha um grau muito ligeiro, mas tinha de dislexia. Estou a saber disso agora. Nunca me apercebi. És uma escritora exímia das coisas que eu leio, nunca me apercebi. Mas tinha, em especial quando eu era miúda, quando eu entrei para a escola, tive alguma dificuldade em começar a ler, porque tinha aquela dificuldade com algumas letras, as que têm uma orientação para baixo ou para cima, o que é de... chamado que é de 9. Sim, que é de 9, o D, portanto, senti alguma necessidade de pôr uma régua
eu não tinha dificuldade nenhuma com matemática, geralmente não, a descalculia não é assim, então, quando é ligeiro não é assim. Pois vês isso com os olhos da tua área, da psicologia, não é? Vês isso com os olhos diferentes. Mas naquela altura eu senti, e depois fui-me confrontando com pessoas que realmente tinham dislexias num grau mais avançado, porque na realidade praticamente eu tive alguma dificuldade em começar a ler. Depois sempre detestei ler em voz alta, em público, por essa situação, porque eu tinha que estar se eu tirava os olhos era mais complicado voltar àquela linha, e isso causou-me assim alguma inquietação. Mas isso tem uma orientação para o teu percurso? Sim, isso fez com que eu crescesse. Quando me encaminhei para a psicologia, pensei, eu quero trabalhar com crianças com dificuldades de aprendizagem, aqui com a questão da dislexia. Mas quando entrei para o hospital não tive essa oportunidade de trabalhar com crianças. Na altura fiquei com muita pena, mas como tenho este lema desde há muito, que é aceitar os desafios, eu disse, bem, ok, eu vou ter que trabalhar com pessoas adultas, assim seja. Ao ponto de uns 10 anos depois perguntarem-me se eu queria trabalhar com crianças e eu dizer, não, muito obrigado, eu gosto muito daquilo que faço. E pronto, essa é uma das questões. Depois, uma coisa que foi característica no meu percurso é que eu ainda pertenço a uma fase da psicologia em que nós éramos poucos, e então, sendo poucos, eu toquei muitos instrumentos, eu aceitei muitos desafios. Pela primeira vez, era a primeira vez que existia um psicólogo naquele serviço. E havia sempre dificuldade de ter apoio da parte dos colegas, porque para além de serem poucos, ninguém trabalhava especificamente naquela área. E era que serviço? Portanto, comecei a trabalhar com a nefrologia, com doentes renais e a nível da reabilitação. Depois fui acumulando, fui trabalhando 3, 4 populações ao mesmo tempo. Portanto, trabalhei ao mesmo tempo com a nefro e com a reabilitação. Depois, mais tarde, mais ou menos de seguida, passado pouco tempo, integrei depois a obstetrícia e ginecologia. Tive muitos anos nessa área. Depois, a dada altura, dentro da ginecologia, fiz parte da unidade de patologia mamária durante 10 anos. Há pouco tempo deste esse testemunho quando fizemos aqui o nosso evento. Pois é. A arte de conversar, não é? Sobre a mãe, deste esse testemunho. E eu gosto e continuo a gostar de trabalhar com grávidas e com puérperas, e esta questão da maternidade. E depois ainda vim a acrescentar a neurocirurgia, e trabalhei a esse nível mais com famílias e com problemas de coluna. Mais cerebrais, porque aí já implicava que eu tivesse uma formação específica que eu não queria ter, porque eu não gosto desse tipo de intervenção. Eu e Eduarda não gosto, mas ela é bastante válida e importante, e temos agora 2 colegas que trabalham nessa área. E ainda sim, foram estas áreas. Ainda estive envolvida também com quando foi despenalizado o aborto, e fiz parte da comissão voluntária de gravidez. Eu trabalhei nessa área também durante algum tempo, integrando aqui a ginecologia e a obstetrícia, e desde 2016 aceitei outro desafio e passei a trabalhar com oncologia diretamente. Já há algum tempo que me diziam que era necessário alguém ganhar na oncologia. Eu já trabalhava um pouco com a oncologia por causa da unidade de patologia mamária, e estava sempre a dizer aos colegas, é preciso alguém ir, nem sonhava eu que era eu que ia, mas ninguém me obrigou, foi uma opção. E portanto, em vez de ficar a meio tempo ou com determinado tipo de doentes apenas da oncologia, passei a abraçar todos. Ainda fiquei 2 anos ainda a acumular com os doentes de neurocirurgia, mas depois já era muita dispersão. Ao fim e ao cabo, cada vez as áreas especializam-se mais, mas tu, com essa abordagem, com esse percurso, acabaste por passar por todas as áreas, não é? Sim, isso dá-te
uma visão, não é, global. Sim, isso foi muito enriquecedor. Foi muito, eu hoje percebo, e já há muitos anos que percebo isso, mas nos primeiros anos foi muito complicado, porque era aquela sensação de, meu Deus, o que é que eu estou aqui a fazer? Será que eu estou a fazer certo? Não tinha ninguém em quem me alicerçar, e eram os livros e algumas formações que fui fazendo, mas pronto, mas também é um orgulho ter aberto o caminho, não é? E hoje tenho muita preocupação com os estagiários, dá imenso trabalho, mas lá me vou desafiando, porque eu acho que eles também trazem sangue novo e trazem atualização, e eu sempre lhes digo isso, eu estou nesta função, mas eu posso ser tão importante para vocês como vocês são para mim, porque vocês o que me trazem não é o que eu vos dou, mas é uma coisa complementar, uma troca, não é? Uma troca, e é uma troca muito, muito saudável e muito enriquecedora. Também eu sou avaliada. Quando eu estou nessa posição, eu também sou avaliada. Sim, mas portanto, é outra vez uma zona de desconforto, mas que desafia novos estudos. Tu destacaste aí muito essa área ligada à maternidade e ligada, portanto, queria trazer para a tua área pessoal. A maternidade na tua vida, com certeza que também teve um impacto, como é todas nós, mas nos olhos da Eduarda, psicóloga, como é que tu vês a Eduarda mãe? É assim, a Eduarda mãe tem evoluído. Eu costumo dizer, uma vez escrevi um artigo sobre isso e há dias, naquela tertúlia que tivemos cá no portal, realmente eu falei sobre isso, porque é isso que eu senti e é isso que eu vejo, é esse o testemunho que as pessoas me trazem, que é os pais também crescem e para além de eu acrescentar mais maturidade enquanto pessoa, independentemente de ser mãe ou não, experiência de vida, enquanto pais, eu acho que se nós tivermos esta abertura de percebermos que nós também crescemos, que eles também nos ensinam, é uma experiência realmente muito, muito enriquecedora. E se calhar os primeiros anos foram mais difíceis, não a fase de serem pequeninos, mas a partir da fase em que entram para a escola e que já têm narizinho mais arrebitado. Minha filha tinha um narizinho muito arrebitado e tem, é uma miúda muito determinada, mas foi um desafio para mim, porque eu tinha algumas ideias um bocadinho rigidificadas na minha cabeça, que eu devia de fazer assim. Trazias os moldes já, não? Traziam os moldes assim um bocadinho quadrados. E pronto, e muita teoria, não é? Também temos muita teoria enquanto psicóloga. Fui lendo, fui achando que ia pôr as coisas em prática daquela maneira, e depois e o facto de ter 2 filhos é muito interessante, e ter um rapaz e ter uma rapariga, embora se fossem 2 raparigas também podiam ser completamente diferentes, mas eu senti que foi uma experiência diferente ter uma filha de ter um rapaz. Mas eles também são muito diferentes entre si, são bastante amigos, que é uma coisa que eu prezo muito. Felizmente isso foi sempre possível, e é uma coisa que me emociona. É uma coisa que nós gostamos de trazer aqui pessoas que vêm. É uma coisa que eu e os meus irmãos temos, há uma grande amizade entre nós, e eu sempre prezei e sempre estimulei isso nos meus filhos, e felizmente eles são assim. E até hoje eu pensei, eles têm agora 15 e 20 anos, e eu pensei que poderia haver aqui uma fase em que eles se distanciassem um bocadinho e que entrassem um bocadinho mais em conflito, até porque têm 5 anos de diferença. Claro. Mas essa diferença nunca se viu. Eu também sempre acreditei que essa diferença não seria problema. Sim, é uma certa fase que ainda se bate mais, não é? Mas sim, eles são de facto bastante amigos. Mas pronto, eu tinha a ideia que eu tinha que orientar mais e que eles tinham que seguir mais ou menos aquela linha que eu tinha definido na minha cabeça, mas depois, e em especial com a minha filha, prontamente fui percebendo que os filhos não são nossos filhos, mas eles têm a sua linha de vida, têm as suas escolhas,
E nós temos que orientar, sim, mas respeitando as necessidades deles. E nesse aspecto, eu, para além de ser psicóloga, em termos pessoais, comecei aqui a explorar, a dada altura, a numerologia. E a numerologia também me ajudou muito a perceber e a respeitar mais os meus filhos na sua individualidade e a me tranquilizar em relação àquela que deveria ser a minha orientação. E nesse aspecto pacificou-me muito. Como uma ferramenta que te deu conhecimento mais profundo sobre Sim, o que sobre que era as necessidades deles, sobre coisas que têm a ver com a essência deles. Coisas que vêm com eles, pronto. Que não somos nós, pais, nem na educação, que temos essa verdadeira intervenção. Poderemos, digamos, moldar mais no sentido, ou reforçar, ou não reforçar determinadas tendências. Mas há coisas que são da natureza deles e eles têm necessidades diferentes das nossas. Mas isso também tem a ver com um grau de consciência que nós temos mais que se calhar nas gerações anteriores nem tanto, não é? Os nossos pais, não por mal, mas talvez éramos mais conduzidos para um molde que a sociedade esperava, não é? E hoje em dia nós conseguimos ter um grau de consciência e de sensibilidade para deixar esse espaço. Porque nós, pronto, agora vivemos neste mundo mais global e eu, pronto, voltando a me repetir, neste lema de aceitar às vezes aquilo que é visto como problemático, como um desafio, que suaviza e que faz com que nós encontremos soluções em vez de continuarmos a esbarrar nos problemas. E por isso eu sempre falo das redes sociais, da globalização. Portanto, em termos económicos isto não tem sido assim tão promissor, sim, nem é uma coisa que eu veja enfim, não é uma coisa tão pacífica, não é? Mas no que diz respeito à integração de conhecimentos, a olharmos o ser humano de várias perspectivas, não é? A astrologia tem a sua perspectiva, a numerologia tem a sua, a psicologia tem a sua, e são e muitas mais formas de olhar e de explorar o ser humano, que eu acredito nelas todas elas são importantes, e de facto é neste mundo global também que isto acontece, não é? Isto deixa de ser um misticismo para ser uma realidade aceita e valorizada. Já vamos voltar a essa questão da numerologia, mas queria colocar aqui, pegando um pouco nessas palavras, e é verdade que te considero uma pessoa corajosa. És corajosa, és empreendedora, aquilo que te disse no início é mesmo o que faz em ti. Consegues nitidamente pegar em cada vivência tua e costurá-la de uma forma que depois faz sentido para ti e para os outros. E eu diria mesmo que és visionária. Tu criaste uma clínica online muito antes de serem impostas as necessidades do contexto da pandemia. 5 anos antes, pois já não tinha presente qual a data. Como é que surgiu essa ideia? Uma ideia bastante inovadora, não é? Uma clínica online. Surgi porque a dada altura da minha vida falávamos um pouco na possibilidade de ir viver fora de Portugal. A questão era mais esta, era fora de Portugal. E como eu nunca me imaginei, nem nunca desejei não ter a minha profissão, a minha atividade profissional e acima de tudo a minha remuneração, porque esse tipo de independência para mim era fundamental, surgi dessa maneira, a pensar como é que eu posso continuar a ser psicóloga na minha língua, porque eu considero que o facto de a nossa cultura tem muita influência na nossa forma de sentir, de olhar e de vivenciar as várias situações da vida. E portanto, quando eu posso dominar muito bem uma língua estrangeira, mas no caso da psicologia, ser atendido por viver, por exemplo, na Inglaterra e ser atendido por um psicólogo inglês, ou estar na Alemanha,
ir ser atendido por um psicólogo alemão, a cultura deles é muito diferente da nossa. E, portanto, eu tive essa experiência testemunhada por outras pessoas que me disseram, a dada altura, não valia a pena falar sobre aquele assunto, porque a minha psicóloga não entendia. É mais do que a língua, cultura não é? é tão diferente, e então eu também achava isso. E pensava na situação dos imigrantes que eu poderia ser, e como é que era com eles. Porque uma coisa é dominar, ser fluente na língua, outra coisa é falarmos dos nossos sentimentos, da nossa intimidade noutra língua, encontrar as palavras certas. Que às vezes já são fáceis de encontrar na nossa língua. Como é que se diz, não é? E pronto, eu pensava nisto tudo e a minha cabeça depois voa, queria. E pronto, eu comecei a pensar que poderia fazer, estávamos nesta era, e que poderia criar uma clínica. E até porque, e depois havia mais uma coisa que era, e os meus colegas sabem isso sobre mim, que é, eu estou sempre a tentar agregar, eu estou sempre a tentar que sejamos um grupo forte, unido, que trabalhemos para um fim juntos e que vamos dando boleias uns aos outros, que nos vamos ajudando uns aos outros. Isto não serve só para o nosso utente, não é? Ajudá-lo, até porque isto é sempre uma relação um bocadinho bionívoca, embora muitas vezes o utente não se aperceba e não tenha consciência de que para nós também é o espelho às vezes de muita coisa e que nos faz refletir. E eu aproveito sempre um bocadinho para fazer isso, sem me perder no outro, mas sempre achei importante e sempre disse que eu sou paga para fazer uma coisa que eu adoro fazer e que me enriquece a nível pessoal mesmo. Mas agora já me estou a perder. Estavas a falar da clínica, como é que surgiu? Já percebi como é que surgiu. Eu queria que fosse uma clínica, não queria fazer em nome pessoal, não queria fazer um site em nome pessoal, porque eu achava que, inclusive para quem consulta, era uma mais-valia poder encontrar psicólogos que têm diferentes experiências, diferentes formações e que, portanto, quando eu procuro um psicólogo, eu posso precisar de um psicólogo porque eu tenho um problema alimentar, porque eu tenho um problema de dependência, porque eu tenho um filho com dificuldades de aprendizagem e não sei como lidar com aquela situação. E, portanto, assim as pessoas poderiam escolher o que mais lhes convinha. E seria interessante, realmente existem clínicas com várias especialidades médicas e não médicas, e neste caso são apenas psicólogos e cada um com a sua especialização. E o facto de ser online também trazia outras mais-valias. Ou traz, não é? A clínica continua a funcionar, não é? Sim, a clínica continua a funcionar, portanto tem menos custos. Eu jamais, eu conheço-me, eu jamais, apesar de ser de facto uma pessoa empreendedora, eu jamais teria a coragem de criar uma clínica presencial, mas a este nível foi perfeitamente capaz e foi realmente, é uma coisa que eu só me dou de conta depois, quase quando as pessoas me dizem, mas tu fizeste isso sozinha. E aí eu penso, realmente, quando as pessoas me devolvem isto é que eu tenho noção do quanto eu fiz sozinha, mas de facto em termos pessoais, pois é muito importante em termos da nossa confiança. Claro, e da consciência, termos esta consciência do potencial do ser humano, que não é só o meu potencial. Eu desafiei-me um pouco mais, outras pessoas desafiar-se-ão noutras áreas, mas de facto o ser humano é isto que eu tanto gosto de observar e sentir, em especial. Primeiro porque eu sei que as pessoas têm realmente muito potencial, que nem fazem ideia. Às vezes são os problemas que despoletam o tomar consciência dessa realidade. Mas de facto para mim eu costumo dizer, a melhor prenda que me podem dar é eu começar por ver uma pessoa numa situação super frágil, que às vezes estão super dependentes, tão desencontradas de si próprias,
e passado algum tempo, umas mais cedo, outras mais tarde, não interessa, cada um vai ao seu ritmo, não há tempos certos. E ver a pessoa é como ver uma criança voar, não é? E nós temos essa realidade aqui na Madeira, porque eles voam para o continente para estudar, a maioria deles, e é mesmo esta sensação que eles voam, ganhar asas, não é? E portanto ver os adultos voarem também é muito bom. As crianças, nós estamos à espera que isso aconteça e que seja esse o percurso deles, mas os adultos também vão. Estás aí a tocar já numa outra área, que é a área do desenvolvimento pessoal, não é? Que tu também te entregas com todo o entusiasmo, não é? E voltando agora à numerologia, como é que se Antes veio o yoga. Então conta. Sim, numa da altura da minha vida, pouco depois da minha filha ter nascido, penso eu, ela era pequenita, eu comecei a ter aulas de yoga. E realmente, quando eu comecei, a minha professora era a minha irmã, e ela dizia para os alunos: vocês hão de perceber que é importante vocês terem esta prática 2, 3 vezes por semana, pelo menos 2 vezes por semana, porque senão vocês não vão ver resultados. E nós sempre pensamos que os resultados, mais tranquilidade, mais relaxamento. E ela dizia mesmo: não, que vocês vão perceber que realmente em relação a algumas dificuldades vossas, vocês vão sentir mais capacidade para falar, mais capacidade para se abrirem, para uma data de coisas. E eu pensava assim: bem, ela vive isto de tal maneira que ela até acha que isto é possível. Não sei se alguma vez lhe disse isso. Não acreditavas muito nessa. Ela vai ter a oportunidade de ouvir. Até que eu depois percebi que sim, e percebi porque eu fui entrando e fui percebendo como é que a técnica se desenvolve e os efeitos que isto tem sobre nós, porque é num plano muito inconsciente. Subtil, não é? Subtil. Eu também pratico yoga e concordo contigo, é mesmo uma visão e depois uma conexão connosco próprios, não é? Depois e uma auscultação, eu senti muito no sentido da auscultação, porque é por isso que eu não gosto nada quando vejo há muitas derivações aqui no yoga e quase que se transforma isto em mais uma modalidade de ginásio. Para começar, eu acho que é complicado estar no ginásio, porque é um enquadramento tão diferente que eu acho que não é o sítio certo. Para além disso, os espelhos nem sequer devem de existir. Geralmente nos ginásios temos espelhos. Portanto, estás a falar já da questão do ego, não é? Sim. Não é? E para falar na importância de nós podemos já praticar yoga há muito tempo, e há posições que nós fazemos e muito bem, e realmente há posições em que eu me sinto extremamente bem e procuro mesmo praticá-las porque elas trazem mesmo bem-estar. Mas o que é que eu queria dizer? Tu estavas a falar na questão do equilíbrio. Portanto, nós podemos já praticar esses asanas, esses exercícios há bastante tempo e podemos fazê-lo de uma forma quase perfeita, mas há um dia em que nós vamos para fazer e não conseguimos e desequilibramos, e eu sei e quem tiver consciência disto, quando isso acontece, do lado do corpo que isso acontece e da forma como acontece, que pode ser mais ou menos desequilibrada, que tem a ver com uma dificuldade que eu estou a apresentar naquele momento, e é ótimo nós podemos ter esta auscultação. É isso que tu queres esta dizer, noção com a tua energia, com o teu emocional. Sim. Muito bem. E então, continuando nesse percurso do desenvolvimento pessoal, então o yoga foi a primeira luzinha. A tua irmã acendeu-te a primeira luzinha da psicologia e também a primeira luzinha do desenvolvimento pessoal. E depois como é que chegou a numerologia? A numerologia chegou um bocadinho por acaso ou na altura certa, não sei. Costumam dizer que os mestres aparecem quando os discípulos estão prontos, não é? E então, realmente neste meu percurso, quando eu falo aqui da parte da dislexia, de facto a matemática para mim não representava um problema. Eu sempre gostei de matemática, nunca fui uma pessoa que amasse, mas nunca tive dificuldade
e tive durante o meu 12º ano e não tive dificuldade, e tive na faculdade também. Mas sempre gostei de números, sempre gostei, e ouvia sempre muito falar das capicuas, que eram números muito, muito fortes. Portanto, o número que se duplica, 22, 11, 33, por aí adiante. E que o 0 à esquerda não tinha valor, não é? E então eu achava, aquilo ficou-me sempre aqui já a bater, não é? Sim. Não é? Até que um dia eu cruzo-me com um livro de numerologia da Clara de Almeida, e ela de facto é uma pessoa que tem o poder de através dos livros dela nós conseguimos realmente aprender e de uma forma autodidata conseguirmos começar a fazer o nosso mapa numerológico. Já fui. E então lá a Eduarda começou, porque eu sempre gostei de estudar desta forma, e lá eu comecei a me embranhar e a perceber que tinha ali uma informação valiosa, porque de facto a nossa data de nascimento e o nosso nome, nós não temos essa ideia, é uma coisa que nós em consulta e em muitas circunstâncias nós damos sem problema nenhum, o nosso nome completo e a nossa data de nascimento, e não fazemos ideia da informação que estamos a dar sobre nós. E provavelmente quem recebe também não. Também não. Hoje em dia, obviamente que são saberes que se integram e que, obviamente, mesmo sendo psicólogo, sendo uma vertente diferente e um olhar diferente sobre o ser humano, é impossível para mim saber que uma pessoa é nascida no dia tal e aquilo não me dizer já alguma coisa. Claro. Para quem tem curiosidade, para quem percebe, porque senão continua a ser como russo. Claro, não é? E diria que para quem tem curiosidade sobre essa área, aqui no portal vamos ter num workshop sobre numerologia. Mais ou menos daqui a um mês, no dia 24 de junho. Sim. É isso mesmo. Olha, Eduarda, queria ainda agora, já que estamos a caminhar para o final, queria-te pedir, este nosso espaço é um espaço de partilhas inspiradoras. Nós temos como missão aqui neste projeto contribuir para a arte de viver, e gostava que tu deixasses aqui algumas dicas, conselhos para quem nos ouve, num contexto que nós estamos a viver tão desafiante e em que a saúde mental tem sido posta à prova. Que conselhos darias aqui a quem nos ouve para manter este alinhamento, para que a arte de viver possa ter possa fazer com que as pessoas consigam progredir na sua vida e fazer de facto que cada experiência menos boa possa constituir também alavanca para eu inspiraria-me aqui nos estudos sobre a felicidade que nos falam sobre o quanto as relações interpessoais são importantes na nossa vida, e em especial a qualidade, porque isto é como no educar, não é? E na maior parte das situações a quantidade às vezes vale pouco, vale mais a qualidade. E portanto, se nós ao longo da nossa vida formos investindo nas relações que temos e que elas sejam autênticas e que elas sejam realmente de valor, que acrescentem valor na nossa vida, pela vida fora, aconteça o que acontecer, nós estamos sempre suficientemente alicerçados para conseguirmos manter a cabeça fora d'água. Para além disso, também isto que eu tenho vindo a falar durante estes minutos da nossa conversa, que é deixarmos de... Os problemas de facto são problemas, não é fugir à realidade deles, mas o facto de olharmos para eles como desafios. O que é que eu vou aprender com isto? O que é que isto me traz de novo? Em que é que isto me desafia? Em que é que isto me acrescenta? Nós vamos viver muito menos contrafeitos, porque vivemos uma era em que achamos, cada vez mais temos a ilusão de que controlamos, porque nós temos... Já ia buscar o telemóvel como se ele estivesse aqui, não é? Vejam o quão impregnados nós estamos, não é? É um prolongamento. Mas realmente a falta que ele nos faz e... não sei quem é, está aqui. Não sei o que é que isso quer dizer, está aqui, não é? E portanto os nossos filhos realmente,
às vezes até em relação a nós têm um bocadinho esta arrogância de achar que eles sabem, nem é preciso fixar, está tudo aqui, eu vou ao Google, está tudo aqui. Mas de facto não está tudo, não é? Há coisas que não vamos buscar. Não está o mais importante. Não está o mais importante. E de facto aqui o que eu queria ressalvar é a questão de aceitar as coisas como um desafio. As redes sociais podem ser um problema, mas também podem ser uma mais-valia. Então vamos procurar divulgar, passar esta mensagem aos nossos filhos, aos outros, e também vivermos em consonância com isso. Em que é que as redes sociais me podem acrescentar? No meu caso, eu dou aqui o meu testemunho. Cada vez menos a estudar, não têm o Facebook, querem o Instagram. Eu continuo a preferir o Facebook. Porquê? Porque eu adiciono pessoas que me acrescentam valor. Pessoas da minha área ou pessoas, minhas amigas, que eu considero que são pessoas que têm bastante conteúdo ou que trabalham e fazem coisas em áreas que acrescentam, e de facto eu todos os dias estou a receber informação que me interessa e que me acrescenta, e por isso para mim ver o prato que as pessoas estão a comer, ou se foram ou não foram a um concerto, isso para mim passa-me sempre rápido, mas o que eu retenho mesmo e que eu considero de valor, e portanto eu não consigo olhar para aquilo e dizer que aquilo é mau, não é? Porque tem a ver com a forma como eu utilizo, e por isso olhemos os problemas na vida desta maneira, e podemos olhar os problemas, olhe os acontecimentos e a evolução da tecnologia também. Muito bem, Eduardo, olha, obrigada, deixaste-nos aqui uma perspectiva mesmo pela positiva, não é? A vida não é só... Eu tenho este treino no meu trabalho, e trabalhando em oncologia, claro, eu tenho mesmo que espremer e procurar o melhor no meio. Um botão bem simples, não é? Espero que tenham gostado desta partilha, e nós gostamos muito desta conversa. Eduardo é mesmo uma pessoa muito especial, e deixamos aqui este testemunho e este alento para a arte vir. Obrigada e até à próxima. Obrigada.